Sabe aquela cena icônica do beijo entre o Homem-Aranha e Mary Jane, debaixo de chuva? Aquela que marcou uma geração inteira e se tornou um dos momentos mais românticos do cinema de super-heróis? Pois é, por trás de toda a magia e do romance que a gente viu na tela, a realidade das filmagens foi um verdadeiro pesadelo, especialmente para o Tobey Maguire. Aquele momento que pareceu tão perfeito foi, na verdade, uma das cenas mais difíceis e desconfortáveis de toda a sua carreira. E hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores desse filme e descobrir por que esse beijo, que derreteu corações no mundo todo, quase afogou o nosso querido Homem-Aranha. Fica comigo até o final, para entender toda a agonia por trás da glória. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você, assim como eu, é fã do Homem-Aranha e cresceu assistindo a trilogia do Sam Raimi, já deixa aquele like para fortalecer e se inscreve no canal. Porque hoje, a gente vai revisitar um clássico com um olhar totalmente novo. Vamos desvendar os segredos de uma cena que todo mundo ama, mas que esconde uma história de bastidores cheia de perrengues. Vamos voltar para 2002. O primeiro filme do Homem-Aranha estava chegando aos cinemas e a expectativa era gigantesca. Foi um marco, o filme que praticamente deu o pontapé inicial para a era moderna dos super-heróis no cinema, como a gente conhece hoje. E no meio de toda a ação, das teias sendo lançadas por Nova York e das lutas contra o Duende Verde, uma cena se destacou de uma forma inesperada: o beijo de cabeça para baixo. A Mary Jane Watson, interpretada pela Kirsten Dunst, está sendo atacada por uns caras num beco escuro e chuvoso. De repente surge o Homem-Aranha, salva o dia como sempre e some nas sombras. Mas ela o chama de volta. Ele reaparece, pendurado de cabeça para baixo. Ela com cuidado puxa a máscara dele só até a boca e dá aquele beijo. A chuva caindo, a iluminação dramática. É poesia visual. A cena é tão poderosa que virou paródia, homenagem, e se tornou um símbolo instantâneo do romance no cinema. Mas para que essa mágica acontecesse, o Tobey Maguire passou por um sufoco tremendo. Vamos começar pelo óbvio. Ele estava pendurado de cabeça para baixo. Isso por si só já é desconfortável para qualquer um, mas não foi só por alguns segundos. As filmagens de uma cena como essa levam horas, vários takes, de vários ângulos. Então, imagine ficar nessa posição por um tempo prolongado. Todo o sangue vai para a cabeça. A pressão aumenta, a sensação é horrível, e como se não bastasse, tinha a chuva. E não era uma chuvinha qualquer, era uma chuva cenográfica, forte, constante e gelada, criada por máquinas de chuva para dar o efeito dramático que o diretor Sam Raimi queria. Agora junte as duas coisas: você está de cabeça para baixo, com o sangue todo na cabeça, e ainda por cima tem jatos de água caindo direto no seu rosto. A água entrava pelo nariz, pela boca. Era uma tortura. Em várias entrevistas, o Tobey Maguire descreveu a experiência como miserável. Ele contou que, por causa da posição e da chuva, ele mal conseguia respirar. A água enchia suas narinas. E toda vez que a Kirsten Dunst afastava a boca da dele para que ele pudesse respirar, ele acabava engolindo um monte de água. Era literalmente uma luta para conseguir puxar o ar. Ele disse que se sentia como se estivesse se afogando. Ele até brincou que a Kirsten estava salvando a vida dele entre os takes, porque ela dava a ele um espacinho para respirar. A Kirsten Dunst também confirmou a dificuldade da cena. Ela disse que se sentia mal por ele, vendo o quanto ele estava sofrendo. Para ela, a cena foi linda e romântica, mas ela lembra vividamente do desconforto do Tobey. Ela precisava segurar o pescoço dele, puxar a máscara molhada e pesada, e beijá-lo enquanto ele lutava para não sufocar. Não era nada glamouroso. O romance que a gente vê na tela foi construído em cima de um esforço físico e de uma resistência incríveis por parte dos atores. E o Sam Raimi, o diretor, ele sabia que estava pedindo muito do seu ator principal, mas ele tinha uma visão muito clara. Ele queria que a cena fosse única, memorável. Raimi é conhecido por seu estilo visual distinto, vindo dos filmes de terror, e ele trouxe essa dramaticidade para o Homem-Aranha. A chuva, a iluminação, o beco escuro, tudo foi meticulosamente planejado para criar uma atmosfera que misturava perigo, vulnerabilidade e um romance recém-descoberto. Ele queria que o beijo fosse quase como uma recompensa para o herói. Um momento de conexão humana no meio da sua vida solitária e cheia de sacrifícios. A ideia do beijo de cabeça para baixo, aliás, foi do próprio Sam Raimi.
Ele se inspirou numa recordação de infância, e quando ele via em acampamentos de verão os casais se beijando de cabeça para baixo, pendurados em barras de playground, ele achou que seria uma maneira original e visualmente interessante de mostrar o primeiro beijo entre o herói mascarado e a garota dos seus sonhos. E ele estava certo. A cena funcionou tão bem que a Sony Pictures, o estúdio, gostou tanto que a usou massivamente em todo o material de marketing do filme. O pôster, os trailers. O beijo estava em todo lugar, mas o mais curioso é que apesar de todo o sofrimento, o Tobey Maguire disse que faria tudo de novo. Ele o quão icônica a cena se tornou e entende a importância dela para o filme e para a cultura pop. Ele disse que, no final das contas, o resultado valeu a pena. E isso mostra o nível de dedicação e profissionalismo dele como ator. Ele passou por um perrengue absurdo, mas entregou uma performance que ficou para a história. É fascinante pensar em como o cinema funciona, né? A gente assiste a uma cena de 2 minutos que parece perfeita, fluida, natural e não faz ideia do caos, do esforço e das repetições que foram necessárias para chegar naquele resultado. Essa cena do Homem-Aranha é o exemplo perfeito disso. É um lembrete de que a magia do cinema é construída com muito suor e às vezes com um pouco de quase afogamento também. Essa dedicação dos atores e da equipe é o que transforma um bom filme em um clássico inesquecível. A trilogia do Sam Raimi tem um lugar especial no coração de muita gente, justamente por causa desses momentos. Não é só sobre a ação, é sobre o coração, sobre a humanidade dos personagens. E a vulnerabilidade do Homem-Aranha naquela cena, mesmo sendo um super-herói, é o que nos conecta com ele. Ele é super poderoso, mas ali, naquele momento, ele era só um cara apaixonado, passando por uma situação bem complicada para conseguir um beijo. E você? Qual é a sua cena favorita da trilogia do Homem-Aranha? Você imaginava que os bastidores desse beijo tinham sido tão complicados? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. Vamos trocar uma ideia sobre esses filmes que marcaram a nossa vida. A sua participação é super importante pra gente. E se você curtiu descobrir essa curiosidade de bastidores e quer ver mais conteúdos como este, desvendando os segredos por trás dos seus filmes favoritos, eu tenho um convite para você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo novo. Toda semana a gente traz histórias incríveis do mundo do cinema, da nostalgia aos lançamentos mais recentes. Deixe o seu like para dar aquela força e mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais apaixonados por cinema como a gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui, por fazer parte da nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.